Então, para quem não me conhece, eu sou a Bia Abdala. Sejam todos muito, muito bem-vindos aqui ao canal. Não só hoje, mas como sempre, já entra dando o teu like, compartilhando o vídeo, porque, como eu sempre digo, costurar junto é muito mais divertido. Não importa se a gente está costurando mascarado, se a gente está costurando isolado, se a gente está junto com a nossa família, a gente está fazendo isso por mim, pelos meus parentes, pelos meus amigos e por você também. Então, faça também a sua parte. Hoje, o conteúdo, como eu prometi, é um conteúdo super, super, super bacana. Eu vou te ensinar todo o passo a passo da técnica de straight quilting. Tudo que você precisa saber antes de ir para sua máquina quiltar, antes de ir para sua máquina ter os primeiros passos. Então, se você nunca ouviu falar em quilting, você está no lugar certo. Eu vou hoje te ensinar como você pode transformar um quilting em algo tão simples, tão fácil quanto costurar. E por que eu posso garantir isso? Porque você vai aprender a fazer quilting da maneira mais fácil. Você vai aprender a fazer quilting usando o pé de máquina de costura reta. Aquele que você já está habituado a usar, aquele que você já usa para fazer as suas costuras criativas e os seus bloquinhos de patchwork, e para fazer as suas costuras de remendos, de roupa, de ajustes, ou seja lá o que for. A sua máquina, ela foi projetada para fazer costuras retas. E é essas costuras retas que eu vou te ensinar a fazer de forma linda. Transformar uma costura reta numa costura super elaborada. Na verdade, transformar o ponto reto da sua máquina numa costura super elaborada. Transformar o ponto reto da sua máquina numa verdadeira obra de arte. E isso a gente faz com straight quilting. Sem precisar mudar o pezinho da máquina, sem precisar mexer em ajustes nenhum. Podemos fazer isso com qualquer tipo de tecido, com qualquer tipo de linha. Basta a gente querer. Eu sempre falo, se você quer aprender a quiltar, basta você querer, porque eu estou aqui para te ensinar. Então, já separa o melhor lugar no sofá, a pipoca e o guaraná, porque a diversão está garantida. Se você quiser aprender a costurar e a quiltar, vem comigo que aqui no canal eu te ensino. E te ensino de uma maneira super simples, super fácil. E o acabamento é exatamente o mesmo. Eu puxo para pegar o da bobina, trago o fio da bobina para o topo, vou dar um duplo nó e vou esconder novamente este fio, tanto daqui, onde eu finalizei o quilting, quanto lá onde eu iniciei o quilting. E ninguém vai nem perceber que houve uma emenda ali, porque você vai fazer exatamente aonde você tinha finalizado, você vai finalizar novamente. Onde você tinha encerrado o teu ajuste, aquela parte que você desfez do quilting anterior, você vai fazer até ali. E aqui no início, a mesma coisa. E está feito, arrumado, sem problema nenhum. Então, é assim que você arruma um quilting. Então, vamos a um treinamento básico de lateralidade aqui para você entender o que que é a lateralidade, o que que é um lado dominante do cérebro pro quilting. Eu fiz quadradinhos no meu tecido, peguei um tecido para treinar, montei o sanduíche perfeito de tecido, manta e tecido de forro, então já tá montado o meu sanduíche aqui, como se fosse um quilting que eu ia fazer. E eu fiz quadradinhos, dividi em 9 quadradinhos, marcando as diagonais, para me basear aonde eu quero ir. E eu vou fazer uma linha curva. Se você tiver facilidade de fazer mentalmente, pode fazer, senão você pode desenhar e pode sim desenhar com um lápis. Você vai fazer um caminho sinuoso até chegar no centro do quadradinho. Então, você vai sair de uma extremidade, passar pelo centro e vir para outra extremidade. Com isso, você vai estar uma hora quiltando para o lado de cá, outra hora para o lado de cá. E quanto mais você fizer esse treinamento, mais você vai ter habilidade para saber qual o seu lado dominante do cérebro. Se você preferir, você pode deixar todo desenhadinho, mas é importante você treinar bastante bem. E sempre inicie pescando o seu fio da bobina, trazendo ele lá para trás, para a gente sempre fazer um acabamento perfeito. Porque até esse treinamento pode virar
um bloquinho, um joguinho, um descanso de panela, alguma peça. Então, treine sempre num pedaço de tecido que vá virar uma peça depois, para você não desperdiçar tecido. Então, vamos lá. Começamos com a nossa agulha abaixada, ela está centralizada, eu aumentei o tamanho do meu ponto e agora eu vou manter o meu pezinho de máquina alinhado com o risco que eu fiz. Então, para isso, se você tiver mais facilidade, vá devagar. Se a sua máquina regular a velocidade, vá numa velocidade menor, pise mais leve no acelerador, mas vá fazendo sempre o seu pezinho alinhado com o seu risco. Por que que esse treinamento é fácil? Toda vez que você chegar no centro, no xizinho do centro, você vai parar. Vai parar, vai olhar para onde você vai ter que ir de novo. Agora nós vamos estar vindo para o outro lado. Para mim é mais difícil fazer o quilting pro lado de cá, só que eu já sou bem treinada, então eu consigo. Mas eu prefiro fazer o quilting pro lado direito do que pro lado esquerdo. Então, normalmente, quando eu estou fazendo o quilting pro lado esquerdo, porque existem alguns projetos de quilting que não tem como você ir sempre a favor da tua lateralidade. Por isso que o segundo pilar é importante, você definir o melhor trajeto. Quando você já sabe a sua lateralidade, você vai definir o melhor trajeto para, na maior parte do seu quilting, você estar quiltando a favor da sua lateralidade. Vai ter alguns trechos que vai ser contra, mas são trechos pequenos. E nos trechos que for contra a sua lateralidade, você vai quiltar mais devagar. E você vai treinar isso para tentar ter noção perfeita de qual é o lado mais fácil para você. Notem que toda vez que eu venho para o lado esquerdo, eu vou mais devagar, porque para mim é mais fácil quiltar para o lado direito. Então, você vai fazer exatamente esse treinamento várias vezes até definir qual é o seu lado dominante do cérebro. Então, vamos recapitular tudo que eu falei na aula de hoje. O straight quilting é um quilting que a gente faz o quilting de uma forma muito simples, de uma forma muito fácil, de uma forma libertadora. Por quê? Porque a gente não precisa mexer nos ajustes da nossa máquina, a gente não precisa baixar dentinhos da máquina, não precisa trocar o pezinho, colocar o pé de quilting livre. Não, a gente vai fazer um quilting com costuras retas, porém não faremos um quilting reto, faremos um quilting elaborado, mas usando o pé de máquina de costura reta, aquele que a gente já domina, que a gente já sabe usar. A gente também não precisa se preocupar em ter que trocar de máquina, ter uma máquina de última geração. Não, o straight quilting ele pode ser feito com qualquer máquina de costura, contanto que ela faça costura reta. E sempre lembrando, a sua máquina de costura, ela foi projetada e programada para fazer costuras, ou seja, ela já está com o ajuste perfeito para você fazer o quilting com a técnica de straight quilting. Uma vez que você entendeu que o quilting com a técnica de straight quilting é simples assim, você precisa lembrar dos 3 parâmetros da técnica de straight quilting, que é planejar o seu quilting, saber exatamente que peça você vai fazer e que quilting você vai colocar nela, para saber se você quer um quilting de estrutura ou com quilting de embelezamento, porque o quilting tem essas finalidades. Então, uma vez que você define que peça você vai fazer, você vai definir o melhor trajeto para o quilting, a favor da sua lateralidade sempre, e isso você já aprendeu hoje. Então, se você ainda não definiu, vá para sua máquina de costura e treine até descobrir qual é o seu lado dominante do cérebro. Feito isso, você só precisa se preocupar com acabamentos perfeitos. Essas 3 etapas vão te garantir um quilting maravilhoso, um quilting perfeito, e as suas peças a partir de agora vão criar vida, vão ter alma, porque uma peça sem quilting é igual um corpo sem alma. Você precisa aprender a quiltar
para valorizar ainda mais os seus trabalhos de patchwork e de costura criativa. Então eu espero que você tenha gostado da aula e das dicas de hoje, e se você gostou, não esqueça que aqui no canal tem um monte de vídeos e dicas bacanas sobre patchwork, quilting e costura criativa. Assista que você vai adorar.